tudo bem? Hoje eu quero te convidar para um jardim muito especial, o Jardim da Misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento que alguém tem pelo outro que está sofrendo, que está com alguma perda, que está desolado. Misericórdia, ela vem do latim e significa um coração compadecido, um coração cheio de compaixão pela outra pessoa, pela dor, pela perda da outra pessoa. Para conhecer esse jardim, eu quero convidar Dorcas. Dorcas está registrada lá em Atos, na palavra do Senhor. Atos 9, do versículo 36 ao 42. Diz assim: Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras e as esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir a ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, Dorcas é um exemplo de alguém que passeou e esteve nesse jardim, no Jardim da Misericórdia. E ela levou uma vida que foi registrada para nós, para que a gente possa também viver nesse jardim, ter os benefícios desse jardim na nossa vida. Dorcas é igual a Tabita, né? Dorcas é em grego, Tabita em aramaico, e significa servo, gazela. Era uma gazela rápida, ativa, e ela era conhecida pelos seus olhos, os olhos brilhantes, cheio de vida, cheio de vivacidade, de alegria, de energia. E é exatamente isso que mostra a vida de Dorcas. Dorcas não ficou parada. Dorcas era ativa na sua cidade local. Ali em Jope era uma cidade portuária, aonde muitas pessoas viviam da pesca. E muitas mulheres acabavam ficando viúvas, porque perdiam seus maridos para o mar. E muitas delas não tinham de onde tirar, como sobreviver naqueles tempos. E aí mostra a benevolência de Dorcas com essas pessoas. A benevolência, o amor, o cuidado, o zelo dela. Dorcas era uma costureira. Ela recebeu de Deus esse talento e ela ofertou esse talento para as outras pessoas, testemunhando quem era o Deus dela. Então
Então ali mostra assim que Dorcas era discípula. É a primeira coisa que fala sobre Dorcas. Dorcas era discípula. Isso quer dizer que Dorcas já tinha tido um encontro com Jesus. Dorcas vivia segundo os princípios, os mandamentos de Cristo. Dorcas refletia o caráter de Jesus na sua vida. Ela demonstrava o amor, o fluir de Deus na sua vida. Ela acolhia, ela cuidava, ela dava conforto, ela dava presentes com o seu talento para aquelas pessoas, para mostrar para aquelas pessoas que alguém as amava, que alguém se importava com ela. Hoje nós estamos vivendo num tempo parecido com aquele tempo onde Dorcas viveu. Dorcas viveu num momento de luto, de perda. E hoje nós também estamos vivendo. A maioria das nossas famílias estão com este sentimento de perda, de luto. Mas Dorcas nos traz um exemplo maravilhoso. Ela não para, ela não se abate, ela não fica apática, não. Ela olha a situação e ela olha com amor, com compaixão, e ela faz essas coisas e dá para essas pessoas. Então, olha, quando ela se foi, as outras pessoas, as outras viúvas, as pessoas que estavam ali naquele lugar, que conheciam Dorcas, foram pedir socorro para Pedro. Quando Dorcas morreu, as pessoas que a amavam, aquelas pessoas que ela tinha tocado no coração, elas intercederam por ela. Elas pediram para que Pedro fosse lá, que fizesse alguma coisa. E é lindo de ver que assim, ó, no registro diz que quando Pedro chegou, as viúvas o cercaram e começaram a mostrar para Pedro tudo aquilo que na verdade Dorcas tinha feito. Ali, aquelas túnicas, aquelas roupas, era a concretização do amor de Dorcas pelas pessoas. E aí mostra Pedro, o discípulo, que foi transformado por Jesus. Quem lembra de Pedro, da vida de Pedro, do jeito de Pedro? Pedro, que agora, nesse momento, ele afasta a multidão, se ajoelha e ora para Deus, para ver a vontade do Senhor para aquele momento. Pedro é aquele que Jesus chamou, que era pescador. É aquele que por 3 vezes negou a Cristo. É aquele que quando num ímpeto, sanguíneo que ele era, ele tirou a orelha daquele guarda quando foram prender Jesus. É o mesmo que depois da ação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, fez uma pregação e mais de 3.000 pessoas se converteram. É o mesmo Pedro que as pessoas colocavam os enfermos na rua para que pelo menos a sombra dele passasse e fossem curados. É esse mesmo Pedro que agora, humildemente, ele pede para Deus direcionamento. E Deus dá a ele a autorização para fazer aquela ressurreição. E ele faz exatamente como Jesus fez. Tabita, levanta-te. E aí ele entrega Dorcas para aquela comunidade. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição registrado após a ascensão de Jesus. E mostra que naquele momento foi impactante
para toda aquela população. Trouxe vida, porque Jesus traz vida para todo mundo. E é interessante qual é o legado de Dorcas. Porque Dorcas, ela deu aquilo que Deus tinha dado a ela. Deus tinha dado um talento, que era costurar. E ela deu aquele talento para demonstrar o amor de Deus para o mundo. E Dorcas, ela impactou na sua vida antes e após a ressurreição. Antes, ela impactou pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu trabalho, pelo seu cuidado, pelo seu zelo. E após, ela continuou fazendo isso. Mas aí foi mostrado o quanto Deus recebeu daquela mulher a adoração da sua vida, através das suas obras de bondade, dos seus atos de bondade. E é nesse jardim da misericórdia, nesse jardim de boas obras, nesse tempo onde nós estamos tão necessitados, não só de coisas materiais, mas de um abraço, de um cuidado, de saber que alguém se preocupa conosco, que alguém nos ama. Bom, é nesse jardim que eu quero que tu descanse hoje e que mostre para Deus quais são as túnicas, quais são as roupas que tu tem tecido e que tu tem levado diante do trono de Deus em adoração. E depois que você descansar um pouquinho desse jardim, eu te convido para ir para um próximo jardim. Um beijo.